Fala moçada, professor Alberto de Geografia com mais uma aula de Geografia no canal Professor Total. A aula de hoje está aqui a atmosfera e os movimentos da Terra. A aula continua agora, ela vai começar agora, depois da vinheta. Rola a vinheta! Moçada, a aula de hoje nós vamos iniciar na primeira parte sobre a atmosfera. A atmosfera, segundo Joe Ayoade, de 1998, desse livro aqui, ele conceitua a atmosfera como: a atmosfera pode ser descrita como uma camada fina de gases sem cheiro, sem cor, sem gosto, presa à Terra por força da gravidade. Ok? Essa é uma definição de Joe Ayoade, um dos principais climatologistas do século passado. Ele fala também... Opa! Ruído no estúdio. Ele fala também que as camadas da Terra é uma mistura mecânica de gases: nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico, ozônio e vapor d'água. São esses os principais gases que compõem a nossa atmosfera. Mas até qual altitude nós temos a atmosfera? É certo que, partindo da superfície terrestre, ganhando altitude, ela vai ficando menor, o ar vai ficando mais rarefeito. Então, isso dificulta o cientista determinar qual é o ponto final da atmosfera. A gente sabe que existe uma transição. Deduz que a atmosfera ela se encontra até 1000 quilômetros a partir da superfície terrestre, porque lá acontece a aurora polar, tanto a aurora boreal ao norte e a austral ao sul, ok? A aurora acontece na exosfera, exatamente numa transição entre a termosfera e a exosfera, fruto de partículas, íons, que são provenientes dos ventos solares e entram em reação com o campo magnético da Terra, como as imagens que você está vendo agora, promovendo um espetáculo de luzes. Ok? É um bom lugar para a gente passear. Eu ainda quero ver, contemplar esse belíssimo espetáculo da natureza. Eu quero que você observe agora também um esqueminha que também está no seu livro didático, você pode encontrar também na internet, sobre as camadas da Terra. Nós temos as principais camadas: troposfera, que é a região da superfície terrestre, tem aproximadamente 20 quilômetros de altitude, a sua dimensão. É aqui que acontece a maior parte das atividades humanas, na troposfera, onde acontece também certos eventos meteorológicos, como chuvas, os tornados, os granizos, acontece aqui, e é onde o ar ele é mais denso. À medida que a gente ganha altitude e passa, perceba uma coisa: esse gráfico mostra que a temperatura ela começa a cair à medida que a gente ganha altitude, ou seja, à medida que a gente sobe na atmosfera em direção ao espaço, a temperatura vai caindo na troposfera. Ela cai, se mantém estável num processo de transição entre a troposfera e a próxima camada, que é a estratosfera, que está acima de 20 quilômetros. E essa estratosfera ela está entre 20 e 30 quilômetros em altitude. Então ela se mantém a uma certa altitude estável e depois a temperatura começa a aumentar. A estratosfera ela é composta pelo ar mais rarefeito e a presença de ozônio. Então, uma temperatura mais elevada vai começar a subir dentro da estratosfera. Presença do ar mais rarefeito e de ozônio. O ozônio é extremamente prejudicial à nossa saúde. Ok? No entanto, ela tem uma função muito importante na nossa... para a proteção da vida, porque reage com os raios ultravioletas do Sol. Ok? Moçada, sobre a questão do ozônio, eu quero ainda destacar algo. A camada de ozônio, representada aí na atmosfera, e que muitos usam o símbolo O3, que é 3 moléculas de oxigênio, ela tem sido degradada ao longo do tempo
pela quantidade de cloro, flúor e carbono na atmosfera. Algo que o homem potencializou no século passado, pois haviam gases na nossa dinâmica de vida, nas geladeiras, nos aerossóis, e à medida do uso da dinâmica, esses gases escapavam para a atmosfera, reagiam na atmosfera com os raios ultravioletas do Sol, emitidos pelo Sol, provocando íons ou gerando íons cloretos que reagiam com o ozônio decompondo. Então essa camada ela começou a diminuir. Note bem que eu quero chamar a atenção para algo. Não existe essa questão de camada do ozônio. Não existe essa questão da camada. Apenas uma concentração de ozônio. Mas é muito comum as pessoas denominarem como camada. Ok? E sobre a questão do buraco, existe um buraco na camada de ozônio. Deixa eu te ensinar algo. Em se tratando de atmosfera, nós não vamos denominar como buraco, mas sim uma região onde há uma rarefação dessa concentração de ozônio em uma das camadas da atmosfera, que no caso aqui é a estratosfera. Ok? Para a gente fechar essa parte do ozônio, em 87, século passado, ocorreu o Protocolo de Montreal. Nesse protocolo, as nações assinaram a diminuição dos gases contendo CFCs, que eram prejudicial ao ozônio. Ok? Beleza? Fechou esse ponto aí? Mais um entendimento sobre o ozônio e sua camada. Dando sequência, a próxima camada da atmosfera é a mesosfera. Aqui, se vocês notarem, a temperatura da estratosfera sobe, mantém numa transição um certo equilíbrio e depois ela volta a cair na mesosfera. Ela cai a temperatura à medida que ganha altitude. A temperatura cai, pode chegar a menos 90 graus Celsius. O ar continua e é mais rarefeito ainda e a pressão ela é mais baixa. Subindo acima de 85 quilômetros, nós chegamos na termosfera. A termosfera ela vai atingir até a altura aproximada aí de 1000 quilômetros, fazendo transição com a exosfera. Na termosfera, o ar é mais carregado com partículas íons, onde nessa camada da atmosfera acontece a transmissão de ondas, diversos tipos de ondas, como as ondas de rádio, TV, sinais de celulares. E aqui é nessa camada que os meteoros, quando atingem a atmosfera terrestre, ela inicia um processo de degradação, atrito com a atmosfera, e eles se degradam aqui. Começa a realizar a degradação nessa camada. Logo em seguida, nós temos a exosfera, a partir de 1000 quilômetros de altitude, onde é uma concentração de hidrogênio e de hélio, desses gases. Ficam ali orbitando os satélites e a aurora austral ou boreal, ou as auroras polares, com a concentração aí do campo magnético da Terra reagindo com os ventos solares emitidos pelo Sol, como as imagens que você está observando novamente, ok? E é uma concentração do plasma, né? O plasma é um estado da matéria que não é nem físico, nem gasoso, nem, não se encaixa no sólido, líquido e gasoso, ok? Beleza? Sobre a atmosfera, há ainda no que se falar sobre composição dos gases. Eu falei anteriormente dos gases que compõem a atmosfera. Esses gases têm uma composição média de, por exemplo, nitrogênio. Ele tem 78,08% de composição na atmosfera terrestre. Logo em seguida, o oxigênio, o O2, 21% de composição na atmosfera. O argônio, 0,93%. Logo em seguida, o dióxido de carbono, ou gás carbônico, ou dióxido de carbono, ele está em torno de 0,03%. E ele é variável. Por que ele é variável? É variável de acordo com a dinâmica da própria estrutura do planeta, como o vulcão entrando em erupção, como nessa madrugada, entrou aí o Krakatoa, lá na Indonésia, em erupção. Então leva grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera, e fora as atividades humanas.
E outros gases, entre eles o vapor d'água, que está em torno aí de 0,04% na composição da atmosfera. É claro que outros gases, como material particulado, começam a fazer parte da composição aqui dentro da troposfera devido às grandes atividades do homem diariamente, ok? Outra coisa. Moçada, sobre radiação solar. O Sol ele emite em torno de 99,9% da sua radiação, ok? Essa radiação ele atravessa, vai se perdendo no percurso que faz do Sol, propriamente dito, até a superfície terrestre, ele vai se perder nessa quantidade e ele chega. Para você ter ideia, a radiação solar ela leva em torno, em se falando de linha do Equador, como base, na linha do Equador já foi medido, leva 9 minutos e 20 segundos partindo do Sol, atingindo a superfície terrestre na linha do Equador, ok? Isso quer dizer o que, Alberto? Quer dizer que da linha do Equador para os polos norte ou sul, esse tempo, devido à curvatura da superfície terrestre, do nosso planeta, à medida que vai se distanciando da linha do Equador, esse tempo vai aumentando. Na mesma linha, já que o tempo aumenta, em contrapartida, a intensidade desse calor também ele começa a diminuir. Okay? Ele chega a uma certa temperatura na linha do Equador, mas à medida que eu me distancio em direção aos polos norte ou sul, essa temperatura também vai caindo, ok? Se você puder medir a temperatura do raio solar quando chega na Antártida ou no Polo Norte, elas darão bem diferente do que a região tropical equatorial, ok? Isso é uma das explicações, até porque justifica ter gelo nos polos. Vamos dar sequência? Ele emite em torno de 56 vezes 10 a 26 calorias de energia nessa quantidade que ele emite, 99,9% de radiação. Chega aqui na Terra em torno de 2,55 vezes 10 a 18 calorias. O Sol ele é composto de uma esfera gasosa com uma temperatura média de 6.000 graus Celsius. Alguns vão dizer que o núcleo da Terra é mais quente que a superfície do Sol, ou que é muito próxima à superfície do Sol. Estudos vão dizer que o núcleo da Terra tem em torno de 5.000 graus Celsius. São estudos científicos, validados, e que mostram aí uma proximidade, ok? Emite em forma de ondas eletromagnéticas, né? O que chega para nós aqui e que gera o espetáculo que eu falei há pouco sobre as auroras polares, em virtude do campo magnético, já que são energia magnética, e essa energia aí é em forma de plasma, e ela, ao envolver o planeta, e é protegido pelo campo eletromagnético do nosso planeta, traz nos polos esse espetáculo maravilhoso. Ok? Dando sequência, para eu fechar essa parte, sobre a pressão. Não, antes de falar de pressão, não posso esquecer. A atmosfera é aquecida indiretamente. Muitos entendem que quando a radiação solar atravessa toda a atmosfera, ela está sendo aquecida. Sim, uma pequena fração, uma pequena parte da atmosfera, ela é aquecida diretamente. Mas é necessário que o raio solar atinja a superfície. Parte dessa radiação ela é absorvida e parte é refletida. A que é refletida é que aquece. Ou seja, a atmosfera terrestre não é aquecida de cima para baixo, com a emissão dos raios solares, e sim de baixo para cima, com a reflexão da radiação solar. Ok? Perfeito? Por isso que em certas altitudes, como a pressão atmosférica é menor, né? Há uma rarefação do ar, esse ar ele não consegue ficar mais tempo aquecido, em contrapartida ele é mais frio. Pessoal, sobre a pressão atmosférica, é muito comum a gente relacionar com peso, né? Então a pressão aí é exatamente isso, a pressão é peso do ar sobre a superfície.
E é claro que ela vai variar de acordo com a densidade do ar e a questão da temperatura, além da umidade. Todos esses fatores reunidos vão denotar um certo tipo de pressão em uma parte da superfície terrestre. É claro que à medida que eu ganho altitude, essa pressão ela vai diminuir, ok? A temperatura também ela começa a cair, então a pressão ela é menor. Então em grandes altitudes, como por exemplo as cidades que estão ao longo da Cordilheira Andina, como a região do Peru, por exemplo, né? Lá a pressão atmosférica ela é menor. Essa pressão ela está muito relacionada com o ar rarefeito, que não consegue absorver a radiação solar e denota aí uma pressão menor. Além do mais, o ar é rarefeito, mas existe umidade. E a umidade ela pesa menos em comparação com o ar, né? com essa questão da densidade. Por isso que essa umidade se concentra e forma geleiras ao longo das cadeias montanhosas. Tudo bem? Dá para notar aí, com um exemplo disso, vamos imaginar a nossa seleção brasileira participando de um amistoso lá em Quito, no Peru. Então, os jogadores eles não podem chegar no dia do jogo ou um dia antes. Às vezes até acontece um dia antes, mas normalmente chega alguns dias antes para preparar o organismo. A gente chama isso na geografia de aclimatação. É necessário chegar com um período de antecedência para que o nosso organismo se acostume com uma pressão atmosférica diferente. O mesmo vai acontecer com os jogadores da seleção do Peru se for realizar um amistoso com a seleção brasileira aqui no Brasil, no Mineirão, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, ok? Então, eles vão chegar aqui com alguns dias de antecedência, até mesmo para que eles possam se acostumar, porque senão eles vão ter uma grande dificuldade de dar um pique em campo atrás da bola, ok? Isso vale para os dois casos. Então, como eu já disse, a pressão ela diminui à medida que ganha altitude, ok? Algo que eu quero mencionar sobre a atmosfera, à medida que ganhamos altitude na troposfera, a temperatura cai, né? Eu falei isso anteriormente, mas essa temperatura ela vai cair a cada 1000 metros, cai 10 graus. Ou seja, vou diminuir, tá bom? Para ficar mais fácil. A cada 100 metros de altitude, cai em torno de 1 grau. Aí, para ficar mais fácil, a cada 50 metros que eu subo, né, que eu ganho altitude, cai meio grau. Ok? Só para que vocês possam aí gravar essa questão aí da temperatura caindo na troposfera. Beleza? Vamos à sequência. Moçada, dando sequência sobre movimentos da Terra, rotação da Terra. Nós tratamos a Terra como uma esfera perfeita. É claro, a gente entende que ela é um geóide. Mas em termos matemáticos, em termos de cálculo, em termos de movimento, nós vamos fazer referência à Terra como um globo, ok? Uma esfera perfeita ou quase perfeita. Vamos lá, eu tenho aqui uma representação da Terra, estou referenciando ela com a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, e os polos norte, sul, leste, oeste. Entenda bem, a Terra, no processo de rotação, ela gira em torno do seu eixo imaginário. Ok? Ela tem um eixo imaginário onde ela vai girar, e esse giro, essa rotação, sempre, mas sempre vai acontecer do oeste para o leste. Você pode esquecer o seu nome, mas você não pode esquecer o sentido de rotação da Terra. Sempre vai ser do oeste para leste. Isso vai indicar que o dia sempre amanhece no lado leste. Isso vai levar você a compreender que o ano novo sempre começa lá no leste. É ano novo na Austrália. Nós falaremos um pouco melhor sobre isso quando tratarmos sobre o tema fusos horários. Perfeito? Vamos lá, moçada. Então, a Terra, ela
ela gira do oeste para o leste. Eu estou falando várias vezes, é para você gravar mesmo. E a volta completa gera em termos de horas 24 horas. Para ser específico, 23 horas e 56 minutos. Tem 4 minutos aí que não estão na conta e para fechar 24 horas. Na verdade, a gente arredonda. Esses 4 minutos eles são computados depois no ano bissexto. Tranquilo? O sentido, como eu falei, sempre é do oeste para leste. Ele determina, você já deve ter notado na minha fala, a sucessão de dias e noites. Porque ele contempla uma volta completa 24 horas. As 24 horas, que é um dia, tem o dia claro e o dia escuro. Ou seja, o dia claro é o dia propriamente dito e o escuro é a noite. Óbvio? Certinho? A Terra, nesse processo, eu preciso dizer para vocês que, como eu falei, que é uma esfera quase perfeita. Por quê? Porque ela é levemente abaulada na região do Equador. Ela tem uma certa deformidade na região do Equador. E ela é levemente achatada nos polos, tanto norte quanto sul. Tranquilo? E ela tem também, nesse processo de rotação, uma certa inclinação em relação ao Sol. A Terra realiza vários movimentos, como a imagem que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Essa imagem ela tem o movimento de rotação em todo o próprio eixo, tem o movimento de precessão e o movimento de nutação. Esses levam aí alguns milhares de anos para realizar uma volta completa, mas à medida que está acontecendo a rotação, nutação, precessão também acontece, ok? E o outro movimento logo em seguida que a Terra realiza ao mesmo tempo que está realizando o movimento de rotação é o movimento de translação. O movimento de translação da Terra é em torno do Sol. Então, aqui nós temos uma pequena representação do movimento de rotação da Terra juntamente com o movimento em torno do Sol. Esse período em torno do Sol leva em torno de 365 dias e 6 horas. Por que 6 horas, Roberto? Essas 6 horas fazem parte dos 4 minutos que não foram contemplados ali. Nós arredondamos, ok? Mas trabalhamos esse tempo de 365 dias. As 6 horas, nós vamos pegar a cada 4 anos, essas 6 horas, e acrescentar um dia, que é o ano bissexto. Tranquilo? Vamos dar sequência. Dando sequência, pessoal. Nessa representação, nós temos aqui as distâncias da Terra em relação ao Sol. A distância em cada época do ano. Eu falei que a Terra gira, né, faz um percurso em torno do Sol. Tá? Entenda bem, não é um circuito como eu coloquei aqui. Não, eu não coloquei. Não coloquei. Apenas pensei. A aula está sendo dinâmica. Ela não é um circuito, ela tem uma órbita. Essa órbita ela é elíptica. Então nessa órbita eu tenho o ponto mais extremo da órbita e o mais próximo do Sol. Entenda bem que o trecho mais próximo do Sol nós chamamos de periélio. Eu costumo falar para meus alunos, vamos usar o prefixo P de perto, para ficar fácil de gravar. Hélio, Sol, então perto do Sol. E o outro é o afélio. O AF aí, o AF, nós vamos relacionar com afastado do Sol. Afélio. Agora entenda bem que a diferença é muito pequena. Né? Para nós é astronômica, pode ser astronômica. Mas em relação à grandeza do Sol e a Terra, ela é pequena. Nesse período aqui, em 21/12, que é o extremo, a distância da Terra em relação ao Sol é 148 milhões de quilômetros. Em contrapartida, o oposto, em 21/6, 21 de junho, a Terra estará afastada do Sol em torno de 150 milhões de quilômetros. 2 quilômetros, aí tá, nas devidas proporções arredondadas, 2 milhões de quilômetros de diferença em relação ao afélio. Agora note bem. Nesse período que mostra para nós aqui, a Terra está inclinada em relação ao Sol.
na data de 21/12. Inicia para nós aqui, fecha a primavera e starta o verão no hemisfério sul. Olha a inclinação da Terra. A Terra está mostrando no hemisfério sul, está posicionada mais próxima do Sol nesse período. E o hemisfério norte está levemente afastado devido à inclinação da Terra. Então lá é inverno. Isso justifica porque o Natal, lá por exemplo na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, é com neve. E muitos ficam maravilhados com isso. Ok? E para nós aqui, calor. Para nós aqui, verão. O oposto mostra que o verão, para eles, em 21/6, começa no hemisfério norte. Para nós, starta, inicia o inverno, porque o nosso hemisfério está levemente afastado devido à sua inclinação em relação ao Sol. Okay? Então recebe os raios solares uma distância maior, e nessa distância maior ele chega com menos calor. O calor se perde no espaço, se perde na atmosfera. Então nós temos o solstício de inverno no norte aqui em 21/12, solstício de verão para nós em 21/12. Em 21/6, solstício de verão para o hemisfério norte, solstício de inverno para nós. E os equinócios estão em 21/3, primavera e outono. Outono para nós, há um equilíbrio, a duração dos dias aí, elas são iguais, o mesmo em 23/9 na primavera, ok? Outono para o hemisfério norte e primavera para o hemisfério sul. Quando a Terra atinge, mais uma coisa para a gente fechar, atinge a data de 21/12 e ela tem essa inclinação, a ação gravitacional do Sol em relação à Terra, ela atua promovendo um giro mais rápido da rotação da Terra. Nós temos aí então determinado para nós dias mais longos e noites mais curtas. O oposto acontece aqui, ó. A ação gravitacional do Sol ela é menor nessa distância, nesse extremo, então a Terra ela vai girar um pouco mais devagar, ela não é tão acelerada. Por isso o nosso inverno ele tem dias mais curtos e as noites mais longas. Ok? Beleza? Vamos fechar aqui? O afélio e o perieiro, eu já falei para vocês, está relacionado com as estações do ano que eu já mencionei aqui, são datas oficiais, mas a gente tem percebido que essas datas ela têm acontecido de uma forma mais adiantada em alguns lugares do mundo. É claro que em virtude de vários impactos das ações do homem sobre a superfície da Terra, inclusive em relação ao aquecimento global, que a gente pode mencionar depois sobre isso em uma outra aula. A inclinação do eixo da Terra, já falei para vocês, e a diferença de luminosidade, né, que nós temos aqui, principalmente nesse período aqui, em 21/6 e 21/12. E o ano bissexto, que também já comentei com vocês, que a diferença começa com as diferenças dos 4 minutos ali, que é utilizado para poder fechar um dia. A gente acaba arredondando. Beleza? A aula de hoje termina aqui. Por favor, deixe o seu comentário aí, o que você achou da aula. Aproveita, curta essa aula. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e ative os sininhos de notificações. E compartilhe essa aula com seus amigos. Beleza? Fica aí comigo nesse canal que é do Professor Total. Até mais. Tchau!